Terça-feira, 17 de fevereiro, terça-feira de carnaval. Nós estamos em pleno carnaval no país inteiro, onde muitas pessoas se reúnem para festejar, para alegrar. O carnaval é saudável desde que haja respeito uns aos outros, cuidado com as promiscuidades, com os excessos. Tudo que Deus coloca em nossa vida de alegria, de festa, é bom, faz bem para o ser humano. Mas os excessos, os exageros, os pecados cometidos nesses locais é que não agrada a Deus. Portanto, vamos comemorar este tempo com alegria, com respeito, respeitando as pessoas, respeitando o nosso corpo e a nossa vida. E hoje termina o carnaval, amanhã termina o carnaval, geralmente de manhã. Ainda existe muitas cidades, muitos locais no país que as pessoas festejam. Mas logo depois, a partir do meio-dia, nós entramos nesse clima de quaresma, de penitência, de oração, de reflexão. E amanhã é dia de jejum e abstinência de carne. Um dos fatos importantes, um dos temas importantes na quaresma a se refletir e colocar em prática, a penitência, o jejum. A quaresma nos convida a um tempo forte de penitência, oração e caridade. Ou seja, cuidar um pouco dos nossos instintos, segurar um pouco a gula, fazer um pouco de penitência, rezar mais e fazer caridade, observar o próximo, cuidar do próximo, ter amor com as pessoas, solidariedade. É isto que a campanha da fraternidade nos propõe esse ano também, voltando mais uma vez a tratar de um tema muito importante, que é a questão da moradia, da vida digna para as famílias, a necessidade de um lar para as pessoas que vivem na rua, que não têm um teto para abrigar a sua família. O tema da campanha da fraternidade deste ano é a moradia. Vamos nos aprofundar neste tema, procurar participar da campanha da fraternidade e realmente agir em favor daquelas pessoas que mais precisam de nós. Vamos rezar agora a hora do Ângelus com muita fé, pedindo a Nossa Senhora que interceda por cada um de nós, para que tenhamos uma quaresma abençoada e santa. Rezemos por aquelas intenções que nós trazemos em nosso coração e por todos aqueles que pedem as nossas orações. Logo depois da hora do Ângelus, nós faremos juntos a reflexão da Palavra de Deus. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E o Evangelho para esta terça-feira de carnaval, sexta semana do tempo comum, é de Marcos, capítulo 8, versículos de 14 ao 21. Os discípulos se esqueceram de levar pães. Tinham na barca apenas um pão. Então Jesus lhes recomendou: atenção, cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Eles discutiam entre si: é porque não temos pães. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês discutem
por não terem pães? Ainda não entendem nem compreendem? Vocês têm o coração endurecido? Vocês têm olhos e não enxergam? Têm ouvidos e não escutam? Não se lembram de quando parti os 5 pães entre 5.000 homens? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam-lhe: 12. E quando parti os 7 para 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Disseram: 7. E Jesus lhes disse: e vocês ainda não compreenderam? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus perde a paciência às vezes com os apóstolos, porque eles eram limitados na compreensão. Jesus estava com eles fazendo muitos milagres e logo depois de ter multiplicado os pães para milhares de pessoas, 5 pães, 2 peixes, Jesus multiplicou aquele alimento, deu de comer à multidão e os discípulos ainda não entendem o que Jesus estava fazendo. E no barco, eles estavam na barca e ali entre eles só tinha um pão como alimento. Não tinham levado nada para comer a não ser um pão. E Jesus faz um alerta. Jesus recomenda atenção, cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Eles não entendem o que Jesus está dizendo e pensam: será que ele está falando isso por causa do pão, que nós trouxemos só um pão? Eles lembraram do fermento do pão, do alimento, do pão material. Mas Jesus estava falando do fermento da maldade, do pecado que havia entre os fariseus e o rei Herodes, o fermento da ganância, da busca pelo poder, da opressão. E eles não estavam entendendo de que fermento Jesus estava dizendo, estava falando naquele momento. Eles pensavam só no alimento. Jesus tinha multiplicado o pão e os peixes, com certeza eles ainda estavam na cabeça deles, pensando em comer, em se alimentar, pensando que ali no barco só tinha um pão, e não estavam ligados naquilo que Jesus realmente ensinava para eles, advertia para eles, advertia sobre a maldade humana, sobre esse fermento que vai entrando no coração das pessoas e que transforma as pessoas em pessoas piores, em maldade, inveja, ciúme, a ganância, o poder. Era desse fermento que Jesus estava falando e eles não entendiam. E Jesus chama a atenção e fala: vocês lembram quando reparti os pães, multipliquei, vocês não entenderam, vocês ainda não compreenderam. O que deve ser compartilhado, multiplicado, é o alimento, é o amor, é o carinho com as pessoas, é o cuidado, e não o ódio, a vingança, como o fermento dos fariseus e de Herodes. Mas o fermento da bondade, do alimento, da divisão, da prática do cuidado uns com os outros. Era desse fermento que Jesus estava falando. E nós precisamos também ter muito cuidado com o fermento que nós recebemos hoje deste mundo, com o fermento das redes sociais. São as maldades, as mentiras que vão se alastrando e vão crescendo no meio da sociedade. Como o fermento que nós colocamos na massa. Quando nós colocamos um fermento numa massa de pão ou de bolo, ele cresce. Cresce, aumenta de volume. E esse fermento que Jesus está dizendo é o fermento da maldade, que faz com que cresça no meio das pessoas a maldade, a ganância, o ódio, todos os sentimentos ruins e o pecado que desagrada a Deus. Nós devemos ter cuidado com os fermentos que são colocados diante de nós, na nossa vida, nas nossas mentes, a partir dos nossos tempos perdidos em vídeos do YouTube, TikTok e tantos outros nas redes sociais, esse fermento que vai entrando em nossa cabeça e vai transformando os nossos pensamentos em maldade, em vingança, em competição. Pior é a competição, a busca por ocupar os melhores lugares, o poder.
e assim vai fermentando no ser humano aquilo que não agrada a Deus. Que nessa quaresma possamos estar atentos a este fermento que o mundo coloca em nossos corações e não deixar que ele cresça em nós, mas buscar o fermento da bondade, da caridade, da prática da oração, do jejum e do amor. Que nós tenhamos uma santa e abençoada quaresma. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, tendo conhecido pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos pela sua paixão e morte na cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Deus, Pai e Mãe da família humana, guarde e faça prosperar o lar de todos nós. Amém. Ó Senhor Jesus, que viveu na família de Nazaré, faça dos nossos lares um lugar de aconchego e de muita alegria. Amém. Ó Espírito Santo, que ilumina e unifica, transforme nossas igrejas em casas de família, abertas, acolhedoras e serviçais. Amém. Que a bênção do Deus Amor, Pai, Filho e Espírito Santo, derrame-se sobre todos nós e permaneça para sempre. Amém.